Fernando, assim, infelizmente, a classe médica realmente ela negligencia muito a importância da suplementação. Acha que não funciona, não prescreve, muito pouco prescrito pela classe médica, no meu caso, como cardiologista, pelos cardiologistas também. Alguns dos suplementos que a gente vai comentar aqui, eles nem conhecem muitas vezes, nem sabem do que se trata ou simplesmente não dão valor. E há quanto tempo você já, na sua rotina de consultório, de atender os pacientes, começou a receitar a suplementação? E o que você já percebeu de mudança? Porque sempre o teu paciente vai ter um retorno nessa questão toda. Há quanto tempo você já fez essa mudança? E por que você fez essa mudança? Na verdade já tem bastante tempo, né? Desde 2005, mais ou menos, 2004, que eu já venho incomodado com isso, porque a gente prescreve remédio o tempo todo, a gente aprende na faculdade a prescrever remédio, tratar doença. Mas você manter um corpo saudável é diferente, né? E às vezes você não está com alguma doença grave, mas o teu corpo também não está saudável. Ele está desequilibrado nutricionalmente, hormonalmente, metabolicamente. E muitas vezes por falta de nutrientes essenciais. A gente acha que a alimentação vai ser suficiente para garantir a nossa saúde. Porém, o problema é que os alimentos hoje são totalmente diferentes dos alimentos na época dos nossos avós, em termos de valor nutricional, teor nutricional. Eles sofreram muita modificação nos últimos anos. Basta falar do trigo, que hoje é totalmente modificado, a questão do glúten hoje, que é totalmente inflamatório para o organismo. Isso é um exemplo clássico. Mas não só isso, qualquer alimento hoje sofre muita ação de agrotóxicos, pesticidas, corantes, conservantes, até para você manter eles nas prateleiras dos supermercados para que dure mais. Isso tem um preço, tem um custo para a saúde, porque a médio e longo prazo isso inflama o teu organismo. Isso sempre me incomodou, desde essa época aí, já vinha me incomodando. E eu comecei, desde essa época aí, 2003, por aí, comecei a suplementar no meu organismo, comecei a ler a respeito, comecei a suplementar e fui observando a diferença, comecei a pesquisar. E na medida que você vai pesquisando, você vai vendo que tem muita literatura científica, principalmente internacional, desde 1960, 1970, 1980. Não é uma coisa recente, não. A gente pensa que suplementação é uma coisa recente, muito pelo contrário. Isso é antigo. O problema é que existe uma indústria farmacêutica que não tem interesse nenhum em divulgar isso, fazer propaganda sobre isso. Então a gente acaba ficando refém de ficar só tomando medicamento. E a gente até os próprios pacientes têm dificuldade de você tomar suplemento, porque às vezes você passa suplemento para ele e daqui a pouco ele volta e fala, pô, tô tomando muita cápsula, muito comprimido, muito remédio, ele mistura tudo, e aí ele prefere parar os suplementos e continuar tomando os medicamentos, de forma que se ele estivesse tomando os suplementos no médio e longo prazo, talvez ele conseguisse diminuir a quantidade de medicamentos que ele estava tomando, que ele está tomando. Então, isso aí a gente percebe, e à medida que eu fui usando e depois prescrevendo, na prática, a gente vai vendo os benefícios no paciente, aí não tem como você voltar mais para trás. Aí, dali para frente, tu vai aprofundando e vai vendo a importância dessa área. Em termos de porcentagem dos seus pacientes, 100% você recomenda o uso de suplementos? Olha, é difícil não prescrever. Às vezes chega uma pessoa jovem, 16, 18 anos, 20 anos. Essas pessoas estão saudáveis. Às vezes é só ajuste ali na dieta, na alimentação. Assim, suplementar praticamente todos, porque, por exemplo, até essa pessoa jovem, muitas vezes está com deficiência de vitamina D. Aí você tem que prescrever um ômega 3, um magnésio, que são substâncias que a gente vai comentar um pouquinho agora à frente, que muitas vezes você não consegue adquirir na alimentação. Então, uma suplementação básica, o paciente sempre sai da minha clínica com uma suplementação básica, ômega 3, magnésio, vitamina D.